Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Alan de arte. Vamos dar continuidade, né, pessoal, nossas atividades, ao nosso conteúdo, né? Vamos que vamos, pessoal. Já estamos aqui no final, né? Na fase final, na reta final. Então, vamos com força que a gente já está no final. Precisamos chegar, né? É um degrau, mais um degrau conquistado. Tá bem aqui, pessoal. Já tá bem na portinha já. Não vamos desistir. Vamos que vamos. Conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre o expressionismo, contexto e características. O expressionismo é o nome de uma vanguarda artística europeia do início do século XX. Esse movimento artístico está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas e talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser humano. Lembra lá, pessoal, das aulas anteriores que eu tinha explicado sobre o impressionismo? Isso aqui é a continuação da ruptura. No caso aqui ele já dá um passo a mais já. Qual é o passo a mais? Emocional do ser humano. Movimento de vanguarda. A vanguarda ela quer dizer muito isso. Ela está rompendo com muito técnico e muito particular. E esses movimentos eles acontecem para dizer que tem algo muito além do que aquilo que acontece. Continuando. Origem do expressionismo. Devemos destacar que o impressionismo não possui uma localização geográfica definida e sua duração é imprecisa. Entretanto, o consenso é de que tenha surgido na Alemanha em meados de 1905. Desse ano se deu a criação do grupo Die Brücke, a ponte, pelos artistas Ernest Kern e Erich Heckel e Carl Schmitt, entre outros. Por isso, essa corrente também é chamada de expressionismo alemão. Na verdade, não se sabe aonde começou, né, pessoal? O foco é na Alemanha porque lá aconteceu calorosas discussões. A primeira vez que o termo surgiu foi em 1911 na revista Der Sun, Tempestade. O periódico alemão era veiculado de comunicação mais importante do movimento. E então, partindo desse princípio, pressupõe que o movimento ele começa lá na Alemanha. Por esses artistas ter ganhado bastante ênfase com as discussões, o ponto ele reverbera ali, né? Esses dois grupos, pessoal, eles cada um seguiam uma linha de pensamento, tá? Esse aqui, ó, a ponte, ele seguia mais a linha política, tá? E como o nome diz, eles queriam ser a ponte da arte do agora com a arte do amanhã. A ponte também, pessoal, esse grupo eles receberam influência também do fauvismo, da arte africana e também do gótico alemão. Já o Cavaleiro Azul ia para o lado da espiritualidade. Na busca pelos seus objetivos, os expressionistas demonstravam uma deformação da imagem, acompanhada de cores vibrantes, empregada de várias formas, fora as perspectivas propositalmente errôneas e o uso incomum da luz. Isso tudo vinha no expressionismo, e ainda mais a questão também que eles abandonaram de vez a questão do academicismo, né? Para engajar na briga dos sentimentos, porque eles deram prioridade para a questão da sensibilidade humana. Aí a partir daí entrou essas discussões sobre o objetivismo em cima do subjetivismo, que era que o expressionismo apoiava, a parte subjetiva. Continuando, aqui uma obra, as reuniões que a gente fala da questão das discussões, né? A obra ela representa isso. O grupo de artistas é Otto Miller, Kirchner, não sei o que, Heckel, Schmitt, Huff, uma coisa assim. Ela é de 1926. Aqui está com mais detalhes aqui. No caso, isso é uma discussão que eles estão fazendo sobre o tema, né? A tela O Grito, pessoal, de 1893, do Eduard Mann. À direita com detalhes. As cores, né, pessoal, que eu tinha falado. Bem carregada. Pessoas aqui, ó. Que eu acho que é um barquinho também, ó. Carregado de sentimentos, pessoal. Ao contrário do movimento impressionista, o expressionismo ele foi bem aceito na academia, pessoal. Ele já não foi, não teve essa repulsa como tinha acontecido com o impressionismo.
Continuando, características do impressionismo. Com uma visão trágica do ser humano, muito por conta do contexto histórico da Primeira Guerra Mundial, o expressionismo, como o próprio nome sugere, busca ser uma expressão dos sentimentos e das emoções. Busca ser uma expressão dos sentimentos e das emoções. Lembra lá que eu disse? E ainda tem esse evento que está acontecendo aqui, pessoal. A Primeira Guerra Mundial, ela trouxe muita mazela, pessoal. Não só onde acontecia a guerra, mas pelo mundo todo. E isso também trazia muitas discussões. Fora as discussões, trazia essas questões também do subjetivismo e os sentimentos. E através disso, a arte ela vem para difundir e falar sobre essas situações. Assim, os artistas exageram e distorcem o tema em seu processo de catarse, revelando sobretudo o lado pessimista da vida. Vocês sabem o lado pessimista da vida, né? Um exemplo assim é a gente chegar, tudo que a gente for fazer, a gente fica, será que isso vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Eles tentavam retratar isso nas obras deles. Lembrando, pessoal, que não eram todas as obras que traziam isso, para não ficar só preso a essa situação, né? Mas uma coisa que é bem característica do expressionismo é os sentimentos e as emoções. Tanto faz ela ser felicidade, como ser angústia, medo. Esta escola utilizou a arte enquanto forma de refletir a angústia existencialista do indivíduo alienado. Uma palavra bem forte, né, pessoal? Fruto da sociedade moderna industrializada. Lembra lá do movimento de industrialização que eu acabei de citar? Esse movimento aqui acontecia nessa época, pessoal. Como hoje acontece também o movimento tecnológico. São situações que acontecem em todos os períodos da história. Igual esse que a gente vive agora. Então a gente está vivendo uma situação, a gente tem que entender esse contexto. Para a gente não se tornar esse refém aqui da angústia existencialista do indivíduo alienado. A gente tem que estar nesse meio e saber por que é que a gente está nesse meio social, pessoal. Valorização de temas sombrios e trágicos. E aqui, pessoal, o texto e a nossa atividade, tá? Mostrar aqui para vocês, é a segunda atividade do quarto bimestre, tá? Peço, pessoal, que preencham o nome de vocês completo, tá? A turma e o turno. Não se esqueçam dessas informações, porque eu passo lá na escola, tá? E eu recolho o material para fazer a correção, tá? Aí eu preciso dessas informações para lançar a média de vocês, tá? E vocês vão fazer a leitura do texto, né? A compreensão, juntamente com a explicação também. E vão fazer a segunda atividade, né, pessoal? Aqui está dividido em 5 questões, tá? São 5 questões de múltipla escolha, tá, pessoal? Questões que vocês vão marcar. A primeira questão é: quais dessas imagens possuem traço do impressionismo? Vocês vão olhar essas imagens, quais delas vocês vão dizer? Se é a imagem 1 ou 3, se é a imagem 2, se é a imagem 1 e 2, se é a imagem 3 ou se são todas estão corretas. No caso, tem essas 5 alternativas, tá? A questão 2, vocês vão apontar a alternativa que apresenta uma característica expressionista. No caso aqui, tem uma característica aqui que é expressionista, tá? Lembrando que é só uma, pessoal, que é a correta aqui, tá? Terceira questão, observe o quadro de Edward. Questão 3, observe o quadro de Edward Munch, a seguir leia o texto. No caso aqui vocês vão observar o quadro, né? E vão fazer a leitura do texto. Aí aqui embaixo está o comando da questão. A partir da análise da tela e da interpretação do texto, assinale a alternativa correta. No caso são essas alternativas aqui. Vocês vão ler elas e entre elas tem a alternativa correta que refere-se ao texto e à imagem, tá? Questão 4, vocês vão marcar V para verdadeiro e F para falso. São 5 alternativas, tá? Cada uma com esse colchete vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso, tá?
E a quinta questão, pessoal, vocês vão completar a lacuna, tá? Essas lacunazinhas que estão abertas aqui, vocês vão ler e vão achar qual é a alternativa correta, tá? Lembrando que é só uma, pessoal, que está correta entre essas 5 alternativas aqui, tá? Lembrando que todas as alternativas elas estão no texto, tá? Juntamente com a explicação também, ela ajuda bastante nesse processo. No mais, eu estou aqui no PV, pode estar me chamando para tirar dúvida, tá? Podem estar enviando mensagem no privado sem problema nenhum, eu vou estar respondendo vocês. E é sempre bom estar com vocês. Até daqui a pouco.